Sejam bem-vindos, expedicionários. Eu sou o Lucas Degen, seu melhor amigo aqui no mundo de dados. Sou engenheiro consultor com mais de 10 anos de experiência na área. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma dica super simples, super rápida, mas que vai fazer toda a diferença na organização do seu workspace dentro do Microsoft Fabric. E que dica é essa? Bom, não é bem uma dica, na verdade é uma funcionalidade que é conhecida como Task Flow ou fluxo de tarefas aqui dentro do workspace do Microsoft Fabric. Ele é muito simples, mas que na minha visão organiza muito mais o workspace e deixa ele muito mais documentável e simples de navegar. Por mais que você não tenha desenvolvido o workspace, quem sabe, ele vai facilitar muito o entendimento de como o fluxo daquele workspace funciona. O início, o meio e o final dele. Então vamos aqui para dentro do meu workspace entender como ele funciona. Então aqui eu tenho um workspace de engenharia de dados que possui basicamente toda a minha camada lógica, toda a minha camada de engenharia do início ao fim. Ou seja, quando eu pego o dado aqui replicado, faço a ingestão dele, a minha camada bronze, a minha camada silver e também a minha camada gold. Tudo que orbita toda essa minha camada medalhão. Então, além de eu criar esse fluxo, eu consigo facilmente identificar quais itens pertencem àquele papel, quais itens desempenham aquele fluxo. Por exemplo, aqui eu tenho a minha caixinha de replicação, né, o replicate, e se eu selecionar, clicar aqui, ele vai filtrar exatamente qual o item que pertence a esse camarada aqui, ao replicate, assim como também qual é o orquestrador dele, que no meu caso aqui da replicação é um pipeline, e o objeto que replica o dado é um Cope Job. Para você que não conhece o Cope Job, eu já fiz um vídeo sobre ele, tudo que você precisa saber, confira aqui depois desse vídeo porque vai valer muito a pena, o conteúdo aqui de primeira. Mas vamos dar continuidade aqui, porque a gente está falando sobre o fluxo de tarefas, beleza? Então aqui, por exemplo, eu também tenho como filtrar qual é, por exemplo, o meu armazenador de dados da camada bronze, que é basicamente um lakehouse, e quais que são os itens que pegam o meu dado da camada bronze e levam ali para minha camada silver. Então, se eu selecionar aqui, eu tenho exatamente esses notebooks aqui. O notebook que gera a minha DIN calendário, a minha dimensão de clientes e assim por diante. Bem como também os seus respectivos orquestradores. Então, veja que dentro dos Tasks Flow, eu consigo organizar todo o meu workspace para que outras pessoas entendam o que foi desenvolvido ou que facilite eu, que vou talvez assumir um workspace novo que não fui eu que desenvolvi, me facilite o entendimento de qual o papel de cada item, melhor dizendo. Então, basicamente, esse é o Task Flow. Ele serve exatamente para isso, tá? Não tem muito segredo, não tem muita complexidade, mas que sim, na minha opinião, você que trabalha no Fabric e não utiliza o Task Flow, você está perdendo uma camada de governança muito boa, uma camada de organização muito eficiente. Mas eu vou ensinar aqui como que cria também. Então, vamos aqui acessar um outro workspace, porque esse aqui é o meu workspace de engenharia, mas ele é o workspace de desenvolvimento. Eu vou acessar aqui, no meu caso, o workspace de produção. O workspace de produção, como vocês podem notar, ele está vazio, ele não tem nenhum task flow, mas ele possui aqui todos os itens, né, exatamente os itens que estão ali no meu workspace de desenvolvimento. E eu vou criar aqui do zero com vocês, perfeito? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é selecionar uma tarefa, mas antes de eu selecionar uma tarefa, saiba que ele possui aqui alguns task flows já pré-definidos, né? Alguns templates que você já pode reutilizar aqui. Mas no meu caso aqui eu vou criar do zero. E depois eu vou te mostrar uma dica de como você pode reutilizar, né, esses task flows ali em outros workspaces, por exemplo. Bom, então vamos começar aqui. A primeira coisa que eu vou adicionar vai ser os meus itens, né, que armazenam os dados, ou seja, os meus lakehouses, basicamente. Então, eu vou criar aqui armazenar dados. Então, ele vai gerar essa caixinha aqui para mim, beleza? E eu consigo fazer algumas edições. Eu consigo aqui, por exemplo, editar o nome, que aqui ele está chamando de repositório. Eu vou chamar de bronze. E eu posso colocar aqui uma descrição, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, armazena os dados brutos. Só de exemplo aqui. Aqui tem outras coisas que eu posso trocar se eu quiser, né? Eu não preciso excluir, criar um do zero. E vou mandar salvar. E agora eu consigo adicionar, anexar item dentro dele. Ou eu posso criar um do zero, caso ele não exista. Ou eu posso anexar itens, né? Artefatos que já tenho criado aqui. Que é exatamente isso que eu vou clicar. Aqui eu vou vir na minha pastinha armazenamentos e selecionar aqui, ó, a bronze. Ah, Lucas, mas é muito óbvio que a bronze é a minha camada replicadora, né? O meu
dado ali bruto. Só que nem todo mundo conhece, e esse fluxo ajuda essas pessoas que não conhecem a entender, a se situar, o que é que aquele workspace faz, qual o papel de cada item. Então isso aqui é muito simples, mas igual eu falei, muito eficiente, pelo menos na minha visão. Digita aí nos comentários o que você acha, beleza? E além disso, também se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem você acha que vai gostar dessa dica. Então não esqueça, que às vezes você deixa para o final do vídeo e acaba esquecendo, então eu estou te lembrando agora. Mas vamos continuar aqui. Então eu criei aqui a minha camada bronze, deixa eu só reduzir aqui, dar uma organizada, e vou criar agora, novamente aqui, outro item, só que agora para minha camada silver. Então eu vou vir aqui em editar, minha silver, e vou adicionar aqui o meu Lake House silver. Selecionei, beleza. E aqui, né, aqui eu poderia gerar esses conectores, tanto de ida quanto, por exemplo, de volta. Eu consigo fazer essa manutenção aqui. Mas no meu caso, não vou fazer isso. Por quê? Porque eu quero criar aqui agora uma outra caixinha que esteja atribuída, né, aos itens que realmente pega o dado da camada bronze e leva aqui, no meu caso, para a camada silver. Ele não pegou o nome aqui. Acho que eu esqueci de clicar em salvar, né? Então, silver. Aqui, ó. Esqueci de clicar nesse botãozinho. Beleza. Então, eu vou criar aqui uma caixinha que eu vou chamar de... que eu vou escolher, no caso, né, o de preparar dados. Então, selecionei ela aqui. Deixa eu organizar. Deixar aqui embaixo. E eu posso simplesmente pegar aqui, ó. A bronze, os dados vêm da camada bronze. Vem aqui para os itens que vão preparar esse dado. E vão aqui, né, destinar, vão armazenar na minha camada silver. Quais são esses itens? Eu posso vir aqui em atribuir os itens, né? Então, eu vou vir aqui em gestão e processamento, silver. E eu posso selecionar aqui todos os meus notebooks em questão. Vou clicar em selecionar e eu vou só renomear aqui para, sei lá, bronze to silver. E vou mandar salvar. Poderia modificar a descrição, mas não vai ser o caso aqui. E assim eu consigo criar, né, todo o meu fluxo, beleza? Só que, para eu não precisar ter que fazer isso todo o tempo, principalmente a você que trabalha com consultoria, né? Ter que fazer esse fluxo aqui, desenhar esse fluxo, por mais que não seja complexo, pode ser um pouco custoso, pode demorar um pouquinho, né? Pode ser um pouquinho chato. Então, o que você pode fazer é o seguinte. Você pode, né? Vou clicar aqui do lado de fora e aqui, bem na lateral, você tem essa opção aqui, ó, importar e exportar. Então, se eu clicar aqui, eu posso exportar isso como JSON ou importar caso eu já tenha um item, né, de exemplo aqui. No meu caso, eu vou importar. Então, se eu vim aqui e aqui, ó, eu já tenho exatamente, ó, esse JSON preparado, que eu simplesmente vou selecionar, vou clicar aqui em substituir, né, porque eu quero substituir, confirmar, e tá aqui, ó. Eu tenho já todo aquele fluxo que eu tinha no meu workspace de desenvolvimento, agora aqui dentro do meu workspace de produção. Eu só vou ter que dar uma organizada aqui, mas todas as descrições, todos os nomes já estão tudo aqui, né? Que é a parte mais chata. A parte de organizar aqui, ela é mais simples, mais tranquila, mas tá aqui. E agora eu posso ir novamente adicionando os itens caso eu queira, beleza? Então, implementar o Task Flow, juntamente com as pastas, eu consigo ter uma representação visual de como o meu workspace funciona, de quais os itens que estão dentro dele e qual o papel de cada um, de forma que qualquer pessoa que entenda minimamente do Fabric ou até de engenharia de dados vai bater o olho e vai visualizar isso de forma simples, rápida e sem muito esforço. Bom, pessoal, a dica de hoje é isso. Foi um vídeo bem rápido, bem simples, né? Espero que você implemente dentro dos seus workspace aí para facilitar a documentação, organização e principalmente a governança dele. Eu vou ficando por aqui. Curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo porque ajuda demais aqui o meu trabalho e te vejo no próximo vídeo.